Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o chamado Setembro Amarelo. Amanhã, inclusive, dia 10, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha acontece, claro, durante todo o ano. Os números revelam uma triste realidade. Para você ter uma ideia, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abusos de substâncias. O tema merece a nossa reflexão a partir de agora, no Pausa do Café. Claro, quem vai nos ajudar, porque quinta-feira é dia dela, a doutora Solange Guastaferro, que já está aqui conosco nos estúdios. Muito bom dia, prazer recebê-la, doutora Solange. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem, bom dia à equipe que está aqui. Hoje um assunto bem difícil, né? Verdade. Que a gente encara aí com uma realidade dessa, um número, né, gigantesco desse. Enfim, mas que a gente precisa falar, né? Que a gente precisa esclarecer a população, esclarecer a todo mundo que a prevenção é o melhor remédio. Essa junção fatal, muitas vezes, problemas mentais, bipolaridade e o consumo de drogas, isso de fato tem potencializado, tem mexido com a cabeça, sobretudo dos jovens, doutora Solange. É impressionante a incidência de suicídio nos jovens. Exatamente. Porque assim, o abuso de substância, ele é assim, ele traz a depressão, né? Porque dá a euforia e depois cai na depressão e às vezes para melhorar a depressão ou usa novamente a substância, né? E aí que causa a grande dependência, ou realmente essa dor é tão grande, porque assim, a gente tem que entender que o suicida, a tentativa de suicida não é para morrer exatamente, mas sim para se livrar dessa dor da depressão, dos transtornos. Então, assim, existem duas pulsões dentro da gente, de vida e de morte. E quando essa de morte está maior, realmente é porque a dor está muito grande, né? Por uma dessas causas, depressão, esquizofrenia também é uma doença, bipolaridade, enfim, né? A gente fala que quando chega o momento de desesperança, desespero e desamparo, é realmente onde a pessoa está no seu limite e ela acredita que o suicídio é a única saída, né? Você trouxe um dado importante para a gente tentar entender nessa pirâmide aí. Queria que a senhora traduzisse, por favor. Então, a gente tem que entender que a prevenção se reflete nisso, né? De cada 100 habitantes, 17% tem pensamento suicida, né? Ele pensa em se suicidar. 5% dessas pessoas, de 100, né, fazem um plano, né? 3% tem tentativas, né? E só uma pessoa é atendida no pronto-socorro. Então, assim, a gente percebe que é importante a prevenção, porque se uma só chega lá no pronto-socorro com uma que realmente efetivou, né? A gente tem todo esse povo aí para a gente tentar salvá-lo, tentar prevenir o suicídio, não é? Bom, acho que além de... os dados realmente são gritantes, um sinal de alerta total. Na sua experiência, doutora Solange, a senhora acredita que o Serviço Público de Saúde está preparado para atender essas pessoas? Então, a gente espera que sim, né? Eu acho que isso é importante. Existe também, assim, a gente tem que... hoje está muito melhor o tabu com relação ao suicídio e o preconceito, né? O estigma que isso provoca nas pessoas. Então, isso já melhorou bastante, certamente. A gente tem pessoas, sim, qualificadas, né? Treinadas. É isso que é importante a gente ter lá na ponta, né?
Porque, assim, o suicídio existe desde sempre, né? Em todas as culturas existe a tentativa e o suicídio. Então, assim, a gente tem que entender que isso precisa ser encarado de uma forma sem esse estigma e sem esse preconceito, sem esse tabu. Haja visto que há alguns anos atrás, né, era considerado um pecado mortal, né, assim. Não, e as pessoas eram tidas como, essa pessoa, fulano tem a mente fraca. Isso, tem a cabeça fraca. Né? Mas não é assim não, né, assim, eu acho que principalmente no momento em que a gente está saindo agora, né, de uma pandemia, de um momento histórico na vida das pessoas, as pessoas realmente estão com esse desespero, desesperançada, né? A gente precisa olhar para isso, a gente precisa investir, de falar disso nas escolas, com os jovens, com os adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis, né? Os idosos que ficaram muito tempo isolados também. A gente precisa também estar investindo. Esse diálogo seria, de fato, o primeiro caminho, ou o caminho inicial para a gente tentar reverter um pouco esses dados, esses números? Isso, exatamente. É isso que a OMS levantou, que quanto mais a gente fala, mais a gente previne, não é, o suicídio. Por quê? Antigamente a gente escondia, né, escondia os dados e tal, mas não, a gente tem que falar realmente, falar que a gente precisa procurar ajuda, procure ajuda quando necessário, né? Então, quem tem uma rede de apoio, quem tem uma relação familiar, então as pessoas percebem que aquela pessoa está dando sinais, porque o suicida, ele dá alguns sinais, né? Ele começa a se isolar, ele começa a ficar mais trancado em casa, né? Começa a doar coisas, isso aqui eu não quero mais, toma para você, né? Assim, ele começa a dar alguns sinais, alguma coisa que era importante ele começa a dar, né? Então, ou então aquela fala, eu devia sumir mesmo, devia desaparecer, não estou fazendo diferença nenhuma aqui para ninguém, né? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos procurar ajuda profissional, né? Vamos levar num psiquiatra, num psicólogo, né? É uma equipe multidisciplinar, então a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um educador físico. Esse olhar atento das pessoas que estão ao redor é sempre muito importante, porque dificilmente quem passa por essa situação tem essa noção exata, né? Exatamente. Precisa de ajuda, né? Então assim, a gente precisa entender, ficar atento aos sinais, né? O adolescente, né? A criança, até criança hoje, né? Eu estive num congresso onde já se constatou que criança de 7, 8 anos comete suicídio, né? Jesus amado, olha, a gente poderia ficar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser refletido. Só para finalizar, existe um número, né, muitas vezes disponibilizado, né, no Brasil inteiro, né, doutora? Isso, a campanha começou junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, é uma ligação gratuita, né, você vai ser atendido, vai ser ouvido, porque quando a gente fala, a gente melhora, né, quando a gente coloca nossas emoções, nossos sentimentos, tudo melhora. Então, ligue para o CVV numa emergência. Importante desabafar, botar para fora, exteriorizar, buscar apoio, né? Não tenha vergonha de buscar apoio, de pedir ajuda. Né? Exatamente. 188, CVV. Doutora Solange Guastaferro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença sempre muito positiva num programa como o nosso, viu? Eu que agradeço, gratidão a você, a TV Pajuçara e a todos que nos assistem, né? Até semana que vem. Um abraço. Se Deus quiser. Um abraço para a senhora, tá bom?